boa noite a todos, agradecer pela presença mais uma vez aqui na nossa palestra, e relembrando, todas as terças-feiras, agora às 20 horas, falando de temas em 6 áreas de conhecimento. Só para lembrar, nós falamos de gestão, tecnologia, melhoria contínua, inovação, desenvolvimento humano, saúde, enfim, tem conhecimento aí para todas as áreas, tá ok? Então, relembrando, nossas palestras começam às 20 horas, a duração aproximada de 1h30, entre 1 hora e 1h30. Então, quem chegar aqui às 8, no máximo 9h30, a gente está finalizando. Lembrando que a gente tem um cafezinho, tem um biscoitinho aqui para fazer a recepção de vocês. E todas as nossas palestras estão no nosso canal do YouTube. Nós temos 2 canais, o do Espaço, que é o Espaço Capacitar, no YouTube, você entra lá, @Espaço Capacitar, e tem o meu canal pessoal, que é @Deliviana, que você vai encontrar lá já todas as palestras que já foram feitas, começando em julho. Nós temos início às palestras em julho, tendo palestras todas as terças-feiras, então já tem mais de 20 palestras já no nosso canal do YouTube, dentro dessas áreas de conhecimento que eu falei. E vocês entrando lá no nosso canal, não podem esquecer lá de se inscrever no canal, dar o like, dizer se gostou, faça também comentário, assistam as palestras, se gostaram da palestra, façam os comentários. Se tiverem mais dúvidas, entre em contato conosco, que nós vamos ter o maior prazer de aprofundar um pouco mais nas apresentações, na palestra, nos temas e tudo mais. Lembrando também que quem participa dos nossos eventos tem acesso a esse material em PDF. Nós temos um link no Google Drive, onde nós disponibilizamos todos os materiais que foram criados para desenvolver as palestras. Estão lá alguns livros, artigos científicos que foram utilizados para desenvolver a palestra, e também a própria apresentação de PDF. Quem tiver interesse, inscrevendo-se no nosso evento, vai deixar lá o seu e-mail ou o telefone, nós escrevemos você no nosso grupo do WhatsApp, ou também enviamos por e-mail o link para que você possa ter acesso então aos nossos materiais e poder então se aprofundar, tá ok? Bom, como já foi falado, a apresentação de hoje vai ser sobre 7 ferramentas da qualidade. E aí, já deixando claro desde o início que vai ser basicamente impossível a gente aprofundar nas 7 ferramentas. Aqui eu já diria para vocês que se nós fôssemos falar mais profundamente, ou pelo menos que fosse necessário para que vocês já conseguissem utilizar todas essas ferramentas, daria basicamente um curso para cada uma delas. Nós vamos falar de 7 ferramentas, mas só existem 7 ferramentas da qualidade? Não, existem muitas ferramentas da qualidade, muitas delas são chamadas também de ferramentas de gestão, só que elas foram batizadas com esse nome, que são as principais ferramentas, são as ferramentas básicas, aquelas que essencialmente são utilizadas. Ou seja, você dominando essas 7 ferramentas, você já consegue então entrar no mundo da qualidade, da melhoria contínua e fazer aqui um bom trabalho, descobrindo causas raízes, descobrindo elementos importantes do dia a dia dentro do seu processo, para que você possa melhorar esse processo, para que você possa melhorar o seu trabalho e fazer aumentar a sua produtividade, diminuir o tempo de trabalho, enfim, descobrir problemas do dia a dia e assim poder resolver. Então essa é a ideia dessas 7 ferramentas. Aqui nós temos na nossa tela inicial exatamente as 7 ferramentas sendo apresentadas aqui, e nós vamos então dar uma passando para que vocês possam conhecer cada uma delas. Então vamos lá, vamos dar o início. Bom, como sempre, no início das nossas palestras, eu sempre trago um capítulo, um versículo, um conhecimento, na verdade, uma sabedoria da palavra de Deus que fala sobre aquele assunto que nós estamos discutindo nesse dia de evento. Por exemplo, estamos falando sobre qualidade, então, de ferramentas, na verdade, da qualidade. Então, eu trouxe aqui 3 livros, o livro de Lucas, na verdade, 2 livros, o livro de Lucas e o livro de Pedro, que fala exatamente sobre qualidade. Então, vamos ver aqui, por exemplo, em Lucas 6, capítulo 6, versículo 43, diz o seguinte: porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore que dê bom fruto. Olha só que coisa interessante. Isso tem a ver com qualidade. Só pode dar boa coisa que tem qualidade. Se não tiver qualidade, não vai dar boa coisa, vai dar coisa ruim. Então, implicitamente, a gente está
você não regar, você não cuidar, você não adubar. Então, se você coloca um adubo ruim, aquilo vai ter um crescimento ruim. Então você precisa colocar bom adubo. Ah, mas eu boto um bom adubo, esqueço. Não, você vai ter um processo de trabalhar essa terra, adubando sempre nos momentos certos, nos horários certos, nas datas corretas. Não só adubar, mas deixar com que aquilo pegue sol, fazer com que aquilo pegue água o suficiente. Tem determinadas plantas que precisam de mais água, outras que precisam de menos água, outras que precisam de mais sol, outras que precisam de menos sol. E para a gente então ter isso, a gente precisa ter conhecimento. Para ter conhecimento, a gente precisa saber que ferramentas utilizar para que a gente possa dar então melhor qualidade. Você dando a melhor qualidade para essa semente, você vai ter uma boa semente sendo germinada e, consequentemente, vai gerar uma boa árvore, uma árvore forte, uma árvore saudável e, com certeza, os frutos dessa árvore serão, então, bons frutos. Se a gente for trazer isso aí para o nosso trabalho, as ferramentas da qualidade são exatamente isso. Uma série de conhecimentos científicos que fazem com que a gente olhe para algo que a gente precisa desenvolver e aí vai conhecer o processo correto, a causa específica daquilo que você está trabalhando, vai saber utilizar os adubos corretos para que aquele teu trabalho se desempenhe da melhor forma possível. Quando isso acontece, você vai ter uma melhor produtividade, você vai diminuir o seu tempo de trabalho e o resultado final vai ser com menor quantidade de erros possível. E essa é a nossa ideia, tá ok? Bom, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, vocês observam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 2 pontos. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. A gente está falando de Lucas 6, 46 e 47. Aí você fala, mas a gente está falando de fundação na rocha. Claro, mas tem uns capítulos aqui que falam que algumas fundações foram feitas na areia, outras fundações foram feitas em terrenos que não legais, bons terrenos, no meio de arenito, de pedras, de cascata, enfim. E em algum momento isso ruiu. Então o que isso tem a ver com a qualidade? Quando você vai construir a sua casa, vai edificar a sua casa, vai edificar o seu trabalho, vai edificar a sua vida familiar, vai edificar a sua vida conjugal, não importa que vida é essa, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar exatamente em que terreno você está fazendo isso. Você vai ter que achar um terreno de qualidade para que você possa fundamentar aquilo que você está construindo, aquilo que você está querendo desenvolver num terreno fértil, num terreno forte. E é exatamente o que ele está fazendo aqui, está falando aqui. Aquele que ouve as minhas palavras, a gente está falando aqui de, mais uma vez, conhecimento. Então eu absorvo conhecimento, ouço a palavra e aí eu obedeço. Obedecer o quê? Obedecer fazendo o que ele está dizendo ali, Vou edificar a minha casa num bom terreno. E o que é isso? No caso das ferramentas da qualidade, eu vou desenvolver um trabalho. Então antes eu vou buscar conhecimento sobre aquilo que eu quero fazer. Que trabalho eu estou fazendo? Um trabalho no escritório? É um trabalho na indústria? É um trabalho no comércio? Não importa o tipo de trabalho. É venda? É atendimento ao cliente? É desenvolvimento de uma peça, de um produto? Seja lá o que for, eu preciso conhecer aquilo que eu estou desenvolvendo. Esse é o primeiro ponto. Então busque conhecimento. Buscando conhecimento, com certeza todo conhecimento tem a sua ciência. E a sua ciência tem os seus passos, os seus procedimentos, os seus processos para que seja desenvolvido. Material que precisa ser desenvolvido. Então, quando eu obedeço, quando eu pego as regras, pego passo a passo, pelo que está feito, eu sigo aquilo conforme deve ser feito, a tendência é que eu consiga desenvolver aquilo que as regras definiram para mim. Você consegue repetir aquilo. Na indústria, quando você está desenvolvendo um automóvel, você tem um determinado processo para desenvolver aquele automóvel. Imagina se você faz de qualquer jeito, não segue uma determinada regra, aí você quer desenvolver uma picape, e aí no final do teu processo sai um Ford Ka. Não faz sentido. Então, se você seguir o processo, se você quer desenvolver uma picape, no final do processo, seguir todas as regras, material, ferramentas, tudo que você precisa desenvolver, vai ter que sair no final da picape, não vai poder sair um Ford Ka no final. Então, essa é a ideia. E aqui é a mesma coisa. Então, a gente precisa edificar uma casa forte. Eu vou olhar
o melhor terreno. Então aqui a gente está trabalhando com qualidade, olhando a qualidade. Ok? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. O que? Virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade, caridade, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8. Pô, mas o que é isso? O que isso tem a ver com qualidade? Aqui eu não estou falando de qualidade, aqui eu estou falando de ferramentas. Para que algo saia bem, saia bom, saia forte, eu preciso utilizar as ferramentas certas. E é onde a gente vai chegar aqui. Eu estou trabalhando com as 7 ferramentas da qualidade. Eu posso utilizar essas 7 ferramentas para fazer todas as coisas em qualidade? Não. Para certas coisas eu vou utilizar uma ferramenta. Por exemplo, eu não vou querer prender algo na parede utilizando, por exemplo, um alicate. O alicate não serve para isso. Para pregar algo na parede, eu vou utilizar um prego, um martelo, ou utilizar uma furadeira com buchas e parafusos. Eu não vou utilizar um alicate para isso. Eu não vou utilizar uma britadeira, por exemplo, para arrancar um prego na parede. Posso utilizar uma britadeira? Eu vou arrancar a parede inteira, não é o objetivo. Aí sim eu posso utilizar um alicate, um cortês. Então eu preciso utilizar as ferramentas certas para coisas certas que eu desejo fazer. Então não adianta, por exemplo, eu querer digitar um texto e utilizar, por exemplo, uma planilha eletrônica. Não é a ferramenta correta para eu digitar um texto, para eu escrever um texto. Então, existem ferramentas corretas. Então, aqui a gente está falando de ferramentas. Eu vou utilizar ferramentas certas. Então, para que eu consiga acrescentar a fé, que ferramentas eu preciso utilizar? Eu preciso utilizar a ferramenta da virtude, do conhecimento, da temperança, da paciência, da piedade, da fraternidade, da caridade. Então eu preciso escolher a ferramenta correta. Quando eu encontro a ferramenta correta, eu aplico a ferramenta correta, aquilo que eu estou desejando fazer, com certeza tende a ser feita com uma melhor qualidade. É da mesma forma você querer fritar um ovo, sei lá, numa panela de pressão. Consigo fritar? Provavelmente o ovo vai ficar frito, mas é a ferramenta correta para você fritar um ovo? Claro que não. Da mesma forma você não vai querer fazer um feijão na frigideira. É possível fazer feijão em frigideira? É. Você consegue fazer um feijão na frigideira, mas é a ferramenta correta. E ali você vai ter uma melhor qualidade, o seu melhor feijão fazendo esse feijão numa frigideira? Claro que não. Então essa é a ideia. Usar a ferramenta certa para que você possa ter a melhor qualidade naquilo que você deseja desenvolver. Perfeito? Continuando. Bom, e o que são então as ferramentas da qualidade? Aqui tem até uns desenhos bacanas aqui que já demonstram que ferramentas são essas. Mas olha só, as 7 ferramentas da qualidade, eles são um conjunto de metodologias, técnicas, processos que ajudam a melhorar os processos e a eficácia dos planos de ação de uma empresa. Ou seja, uma empresa, estou dando como exemplo aqui empresa, mas pode ser na sua vida pessoal? Claro que pode ser na sua vida estudantil? Pode ser na sua vida conjugal? Pode ser. Bom, de uma empresa, elas foram reunidas por causa de Ishikawa, é o nome de uma pessoa, inclusive tem uma dessas ferramentas chamada de diagrama de Ishikawa, japonês, que são amplamente utilizadas em empresas de diversos setores. Então, não importa se a empresa também é uma empresa de varejo, uma empresa de serviço, uma empresa pública, não faz a menor diferença. Qualidade você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida. E essas ferramentas, elas podem também ser utilizadas. Então, quando a gente vai falando sobre isso, você vai ver como aplicar, por exemplo, na sua vida pessoal. Bom, que ferramentas são essas? Quais são essas ferramentas? Muitas delas você já deve ter ouvido falar no dia a dia. Por exemplo, fluxograma. Fluxograma é uma ferramenta muito conhecida, principalmente quem trabalha com desenvolvimento educacional faz muito fluxograma. Quem trabalha com desenvolvimento do sistema faz muito fluxograma. É uma ferramenta bastante conhecida e muito antiga. São os bloquinhos, a gente vai ver como são, porque elas são ligadas por setas, e essas setas vão ligando exatamente o que você precisa fazer desde o início de um processo até o término dele, quando você entrega esse processo pronto. Então essa é a ideia do fluxograma. Você tem as cartas de controle, existem várias cartas de controle. A carta de controle é um gráfico estatístico que ele vem mostrando uma série de elementos onde a gente consegue visualizar os limites de controle, que são pontos estatísticos,
em que são aceitáveis ou não aceitáveis a entrega de alguma coisa que você esteja fazendo. Você delimita esse ponto e aí a carta de controle vai seguindo através de métodos estatísticos para verificar se aquilo está dentro do ponto específico. Um exemplo para vocês terem uma ideia. Vou fazer uma peça, um parafuso. Então eu preciso fazer 1000 parafusos. Dentro desses 1000 parafusos eu posso ter problema dentro do processo. E aí saiu um parafuso, por exemplo, uma medida de 1 centímetro, vamos chutar um valor, 1 centímetro. Então eu posso ter valores aceitáveis de 1,1 centímetro, por exemplo, de 0,9 centímetros. Um exemplo. Então se eu tiver parafuso sendo feito dentro desse limite, de 0,9 até 1,1, eles são aceitáveis. Se passar por 1,2, por exemplo, não são mais aceitáveis, porque ele não vai entrar naquele buraco que precisa entrar, não vai ter, enfim, uma série de coisas não vai ser aceitável. Eu preciso fazer 1000. E aí eu vou verificando, a carta de controle vai mapeando para mim essa fabricação, estatisticamente mostrando os pontos onde esses parafusos estão sendo criados, estão marcando em termos de tamanho. E ele vai marcar esse parafuso 1 aqui, está com 0,9, opa, ele vai montando os pontinhos dentro do gráfico. Aquele que passar daquele limite superior ou inferior que você colocou, vai aparecer um ponto lá, o gráfico vai mostrar para você, você fala, opa, aqui deu um problema. Você já sabe que esse parafuso não serve, mas mais que isso, não saber só que o parafuso não serve, o parafuso serve, é saber por que aconteceu aquele ponto ali fora da curva. Se aconteceu dentro de 1 milhão, está dentro do limite aceitável? Aí você vai ter que saber, porque você, o engenheiro de produção, vai trabalhando e vai saber se aquele valor é aceitável ou não. Vai depender também dos limites estatísticos que você colocou. Vamos supor que um parafuso já seja o suficiente para você dizer que a sua produção não está legal. Aí você vai analisar naquele momento, naquela hora, onde o gráfico marcou, se aconteceu algum problema, por exemplo, de máquina, se aconteceu, por exemplo, algum ponto de luz, de energia, se aconteceu algum problema de setup, enfim, você vai analisar naquele momento dentro da carta, no gráfico, aquele ponto que saiu dos limites aceitáveis, se aquilo é aceitável ou não e por que aquilo aconteceu. Essa é a ideia da carta de controle, ela mostra tudo isso para você, ok? Bom, quem mais? Diagramas de causa e efeito, que é exatamente chamado diagrama de Ishikawa ou de espinha de peixe. O causa e efeito é o seguinte: você vai colocar um problema, uma situação que você precisa resolver, e você vai, através de análises, que a gente vai ver aqui, de mão de obra, de equipamento, de ferramentas, enfim, de uma série de coisas, o que pode ter causado aquele problema. Então, vai ser um grupo de pessoas que viram o problema acontecer, que conhecem aquele processo, que conhecem aquilo que precisa ser desenvolvido, e vão fazer uma espécie de brainstorming. Então, por exemplo, vamos falar sobre pessoas. Esse problema pode ter sido causado por pessoas? Aí as pessoas vão dizer, pode. A pessoa pode ter faltado nesse dia, a pessoa pode ter ficado doente, a pessoa pode ter esquecido, a pessoa na hora daquele processo pode ter ido ao banheiro, a pessoa fez de propósito, enfim, vai levantar uma série de causas que podem ter sido feitas para aquele problema ter acontecido. Tá, agora vamos falar de equipamento. Pode ter dado algum problema de equipamento? Pode o equipamento acontecer isso. Então você vai listando e no final você vai vendo se aquilo faz sentido para o problema que aconteceu, que ocorreu. Você vai fazendo um filtro, vai classificando os problemas para você chegar até a causa raiz efetiva para que você possa dar fim naquele problema. Essa é a ideia do diagrama de Ishikawa. Bom, folhas de verificação. As folhas de verificação, elas são parecidas com um checklist. Você tem um processo que precisa ser desenvolvido. O que você precisa para desenvolver aquilo? Aí você vai listar. Que dia que vai ser feito? Quem vai fazer aquilo? Quanto tempo que precisa ser feito? E aí você vai estar com a folha na mão. Na hora que for executar, vai ter uma pessoa, essa pessoa que você designou, ela vai estar fazendo exatamente o checklist na hora que o negócio está sendo desenvolvido. Então vai colocar, teve algum problema? Ela marca, teve um problema. Teve um problema em quê? Ela marca em que teve esse problema. Quando aconteceu esse problema? Em que minuto, em que segundo? Aí depende do processo. Tem processo que é marcado em minuto, segundo, décimo de segundo, enfim. Mas aí vai depender de processo para processo. Muitas vezes, essas folhas de verificação são feitas eletronicamente, porque tem coisas que você não consegue pegar, principalmente quando é erro, quando é um defeito, a olho nu. E aí você tem máquinas que vão desenvolvendo essas verificações, sensores que
marcando esses erros, vão definindo, e aí você consegue então fazer a verificação para saber se deu algum problema ou não. Opa, chegando mais um aqui, seja bem-vindo, pode entrar e fica à vontade. Tá ok? Essa é a folha de verificação. Nós temos os histogramas. Os histogramas são gráficos de barra, gráficos comuns de barra, as barrinhas verticais, que ela vai definindo os pontos, né? Normalmente o gráfico XY, dentro do eixo cartesiano, você vai verificando todas as coisas que você está verificando, se ela está dentro de uma média aceitável ou não. Você vai traçar um gráfico de linhas ali, no formato de sino, uma curva S, enfim, e aí você vai verificar se eles estão dentro dos limites aceitáveis também, verificando o desvio padrão. E aí que vem aquela história que a gente conhece dos Six Sigmas. Você já deve ter ouvido falar em Six Sigmas, que são os 6 desvios padrões. A gente tem informação, certificação sobre isso. Porque a gente vai ver aqui, quanto mais sigmas, ou seja, quanto mais tiver dentro do limite aceitável aquilo que você deseja executar, menos erros você vai ter. Então, quando você trabalha, por exemplo, com Six Sigma, um projeto Six Sigma, significa que você tem 0,0001 uma possibilidade de existir um erro. Então, o processo é quase perfeito. Não existe processo 100%, não vai existir processo perfeito. Mas você vai chegar bem próximo à perfeição. E você vai perceber que quando você faz o traço estatístico de desvio padrão, você nunca vai chegar a 100%. Nunca vai chegar a 0% de defeito. Sempre vai ser um limite estatístico de erro de 0,0000. Vai chegar a um limite bem mínimo que estará próximo de zero. Mas você não vai ver uma perfeição nisso aí. Sempre vai haver uma possibilidade de acontecer um erro. É aquela história do avião. É fácil você ver um avião caindo? Ultimamente até que está sendo, né? Mas não cai. Existe um processo Six Sigma, até maior que Six Sigma. Tem processos de aviação que trabalham com 8 sigmas para tentar diminuir o máximo possível a quantidade de erro de uma aeronave, por exemplo, cair. Mas acontece de cair? Acontece, porque pode existir erro, falha humana, que a estatística não vai conseguir pegar, enfim, uma série de coisas, problemas de intempéries naturais, que provavelmente a estatística não vai pegar, ela vai jogar o máximo possível de probabilidade, mas chegar ao 100% vai ser basicamente difícil acontecer. Então isso aí é uma coisa que você consegue observar utilizando os histogramas. Bom, os gráficos de dispersão, como o próprio nome já está dizendo, é um gráfico que ele mostra uma linha em diagonal, um gráfico, uma equação no primeiro grau, onde você tem uma reta, e nessa reta todos os pontos que você está verificando, fazendo comparações entre duas variáveis, para saber se elas têm relacionamento ou não, se o relacionamento é positivo ou negativo. A gente vai ver aqui se existe o relacionamento. Por exemplo, eu preciso chegar em algum lugar, e aí eu quero saber se eu aumentar a minha velocidade, eu chego mais rápido naquele lugar ou menos rápido naquele lugar. Ou seja, trabalhando o tempo versus velocidade. Então eu posso pegar um gráfico e traçar o gráfico de velocidade versus tempo. Pô, maravilha. Mas o que eu quero saber aqui, em primeira mão, não é se eu andar mais rápido, se eu vou chegar, se eu andar mais veloz, se eu vou chegar mais rápido em menos tempo. Primeiro eu quero saber se tem relacionamento do tempo com a velocidade. Essa é a primeira coisa que eu quero saber. Por quê? Para saber se eu realmente continuo estudando aquela variável. Porque às vezes eu vou traçar duas variáveis. Por exemplo, eu quero saber se eu consigo chegar mais rápido no local se eu estiver chupando picolé. Por exemplo, se eu chupar picolé, eu consigo chegar mais rápido no local. Tem relacionamento essas duas variáveis? Não tem. Ou, não sei também, pode ter. Toda vez que chupar picolé, eu começo a fazer mais loucuras no Brasil, eu não consigo ver, né? Não pego nem sinal fechado, não vou conseguir chegar mais rápido. Mas a ideia é essa, é você conseguir entender através da estatística também, se as variáveis que você está comparando para entender o resultado do problema, se elas têm relação ou não. Se elas têm uma relação positiva ou negativa, para saber se ela é uma relação forte ou fraca, uma relação saber se aumenta a velocidade ou diminui o tempo, se ela é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional, se o gráfico vai me dando essas informações. Isso é um gráfico de dispersão. E o principal é para mostrar para mim quanto mais próximo esses pontos que eu estiver traçando estatístico estiver próximos da minha reta, significa que eu estou chegando mais próximo de uma relação mais forte entre essas duas variáveis. Ou seja,
se eu tiver esses pontos casando nessa minha reta, nessa minha função, vai significar isso? Vai significar que essas duas variáveis que eu estou comparando, elas são perfeitas. Então significa que eu trabalhando com essas duas variáveis, sendo positivos ou negativos, são diretamente proporcionais, inversamente proporcional. Se eu trabalhar com essas variáveis, eu vou conseguir resolver aquele problema que a minha reta está necessitando. Ok? E para finalizar, o diagrama de Pareto, que também é um diagrama de barras, onde, não sei se vocês já ouviram falar sobre aquela relação, a relação 80-20, onde 80% dos problemas da minha empresa estão em 20% das causas, e vice-versa. 20% das causas de alguma coisa na minha empresa acabam acarretando em 80% do prejuízo. Ou seja, então eu olhando para 20% das coisas, eu consigo resolver 80% dos meus problemas. Essa é a ideia do Pareto. Então o Pareto consegue mostrar dentro de um gráfico de barras exatamente quais são. Logicamente você vai criar uma base de dados de toda a situação que você está encontrando, todos os erros que você vai estar encontrando. Você faz uma tabela, mapeia isso, colhe esses dados e depois você joga dentro do gráfico, e dentro do gráfico você vai ver todos aqueles problemas que estão dentro dos 80% dos problemas. Você seleciona isso e pronto, você ataca, por exemplo, esses problemas que estão dentro dos 80% primeiro que estão dando problema. Então você consegue enxergar isso, ok? A gente vai ver eles desenhados aqui. Então, para que servem as ferramentas de uma forma geral? São essas ferramentas aqui, são essas que eu acabei de falar para vocês. Identificar e corrigir problemas de qualidade, obter processos mais eficientes e aí mais produtivos, coletar e analisar dados, então ferramentas de coleta de dados é fundamental, identificar causas raízes de um determinado problema, é fundamental, medir resultados, eu coleto os dados e faço cálculos e eu consigo fazer medição. Gerar novas ideias, porque muitas vezes quando você traça a causa do problema, se você está fazendo um levantamento, começam a aparecer insights, resolver problemas propriamente dito e fazer um planejamento adequado. Porque quando eu tenho dados, quando eu tenho estatística, eu consigo ser mais assertivo nos meus planejamentos. Ok? Essa é a ideia. Bom, e agora eu vou apresentar essas carinhas para vocês de todos esses gráficos, de todas essas ferramentas que eu falei anteriormente. Bom, primeira delas eu estou trazendo aqui para vocês conhecerem o diagrama de Pareto. Então vamos lá. Identificar um problema mais importante, monitorando o sucesso e ajuda a escolher um ponto de partida para a solução. Lembra? Ponto de partida. Se tem aqueles problemas que estão dentro dos 80%, aqueles problemas que estão 80%, são os causadores de 80% dos problemas da minha empresa, são esses que eu vou atacar. Aí esse gráfico aqui, eu trouxe de um projeto que eu criei sobre movimentação de automóveis, onde a gente dividiu essa movimentação em fases. Então eu precisava fazer o deslocamento de um automóvel de um ponto para outro, e eu precisava então saber, dentro desse deslocamento do ponto de origem até o ponto de destino, onde é que existiam os problemas. Então eu mapeei todos os passos, desde a saída do automóvel, do local onde ele saía até a chegada. Então foram mapeados tudo que acontecia, os problemas não, tudo que acontecia, foi mapeado, tudo que acontecia ali. E aí depois foram feitas coletas de dados em cada etapa dessa. Então, para vocês entenderem, foi dividido em 4 fases, tanto do deslocamento da origem até o destino, foi dividido em 4 fases, e cada fase dessa aí foram feitas coletas de dados. Então, uma pessoa, nessa fase 1, que é o definido, qual é a fase 1? A fase 1 é isso sem sensato. Aí a pessoa ficava ali anotando tudo o que acontecia nessa fase. Ok? E aí foi anotando tempo, foi anotando, enfim, uma série de coisas, e eu tinha então aqui uma base de dados. E aí foram feitas essas coisas dentro de todas as fases, das 4 fases. E aí, por exemplo, um dos problemas que apareceu, que foi mais pontuado dentro dessa fase aqui, que foi a fase 1, um exemplo, foi o atraso na saída do automóvel. Então, por exemplo, eu tinha marcado para o automóvel sair às 8 horas da manhã, aí ele saiu 8h15, 8h10, não importa o horário, eu não estava
mapeado. E aí, isso foi um dos problemas, dos maiores problemas apontados. O segundo foi o que era isso aqui? A chegada no destino. Ou seja, ele saía e aí tinha um tempo de deslocamento. Então, ele saía até chegar no destino. Esse tempo também tinha um valor aceitável. Por exemplo, eu não lembro se era isso, mas vamos supor que era 1 hora. E tinha que sair da origem, depois de ter feito a chegada e a saída, saiu. Ele tinha que levar 1 hora. Mas não levou 1 hora, levou 1h10, 1h15, 1h20, levou 50 minutos, tudo isso foi mapeado. E aí ele colocou aqui, chegada na checklist, chegagem na origem. Da origem, antes do carro sair, tinha uma checagem, para verificar se estava com pneu, se estava com gasolina, se estava com os equipamentos, os kits corretos, se estava tudo funcionando, se tinha algum amassado, se tinha algum arranhão, isso tinha que ser olhado antes. Só vocês entenderem, era o carro que saía das rentacars para ser entregue ou para o local onde ia alugar propriamente o carro, ou diretamente na mão da pessoa que alugou. Então você vai ter esse checklist. Senão o cara ia sair do carro sem gasolina, o cara ia sair com o carro avariado, depois ia chegar aqui, ia dar problema, enfim. Então tinha que ser feita uma checagem. Então tinha um tempo de chegada, enfim. Então foram levantados os principais problemas. E aí o que aconteceu? Quando a gente colocou toda essa pontuação, 4 deles foram mapeados basicamente com as mesmas quantidades de problemas. Por isso que deu aqui, se você perceber, aqui deu mais ou menos 16,5% no atraso na saída, de 100% dos carros saindo, 16,5% dava problema. Aí você tinha, nos 4 primeiros, foi a mesma coisa, 16,5%, mais ou menos. Lógico que se falou que está arredondado, foi 16,5% perfeito em todos eles, aí dá 16,4%, então a gente vai estar arredondando 16,5%. Aí você percebe aqui que você tem um acumulativo. Então você tem a quantidade de carros, você tem um percentual. Esse percentual acumulativo você vai verificar onde ele está dando próximo de 80% ou que está dando mais problemas. Se você perceber que os outros estão dando menos problemas, esses 4 estão chegando a 66%. Ou seja, esses 4 processos estão dando mais de 50% dos problemas que a minha empresa está tendo. Então, nós resolvemos atacar esses 4. Mas por que você resolveu atacar os 4 de uma vez? Porque, porventura, esses 4 têm os mesmos valores, estão interligados. Mas eu poderia, por exemplo, estar aqui, nesse atraso da saída, ter dado já, sei lá, 60% só nele. Se tivesse dado 60% só nele, e mais 20% aqui no deslocamento da origem, já estaria dando 80%. Então eu faria dos 4? Não, eu faria somente desses 2 primeiros. Não significa que quando você acha no 40 que existem processos que estão dando problema, você vai corrigir só aqueles que são os maiores. Não, você vai passar por os que dão menos problemas também, porque a ideia da qualidade total é você diminuir esses problemas a zero, mesmo que seja quase impossível você chegar a zero, você reduzir o máximo possível. Então isso não significa que em outra situação eu não vou resolver esses outros. Eu vou resolver, mas quais são aqueles que eu preciso resolver logo? São esses que estão dentro, então, dentro ou próximo dos 80% dos problemas. Então, nós pegamos esses 4 aqui e atacamos logo de cara para tentar resolver. Então, essa ideia do diagrama de parede, é assim que ele funciona. E serve para qualquer coisa, desde que você tenha uma base de dados que você consiga criar um gráfico desse tipo, acabou o seu problema. Você consegue enxergar quais são os principais problemas, onde está aparecendo com maior recorrência. Ok? Bom, o diagrama de dispersão que eu tinha mostrado para vocês. Nota que são vários detalhes. Da mesma forma, o gráfico de dispersão, eu faço uma coleta de dados. E essa coleta de dados é exatamente de velocidade versus tempo, que a gente estava explicando para vocês. Eu pego essa coleta de dados, ou seja, a cada dia, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, eu mapeio, por exemplo, a saída da minha casa até o meu trabalho, por exemplo. E aí, nesse dia 1, quanto tempo levou e qual a velocidade média que eu levei? Aí eu mapeio o quê? Velocidade e tempo. No dia 2, 3, 4, 5, eu mapeio. O importante é que quanto mais quantidade de dados você tiver, mais fidedigno vai ser a tua estatística. Você pegar uma amostra maior, a tendência é que você tenha um valor mais
mais próximo da realidade que você vai fazer estatística, você vai levantar um desvio padrão, então a gente precisa ter uma base de dados ampla. É lógico que a gente não tem tempo para isso. Um exemplo, desse lance do automóvel que a gente trabalhou, foram 30 dias de coleta diária, segunda, sem parar sábado e domingo. Mas o ideal é porque também o projeto era um projeto curto, não se tinha muito tempo. Tinha que fazer o projeto, fazer essa análise, fazer todas as estatísticas do projeto, aplicar as correções, depois medir de novo, para depois verificar se deu certo. Então, assim, em 3 meses, o projeto teria que ser concluído. Mas você pode fazer um projeto mais longo, onde você pode tirar 2, 3 meses só de coleta de dados, depois você tira mais 2, 3 meses só de análise desses dados. Então, assim, quanto mais tempo você tiver com o projeto, mais fidedigno você vai ter com os dados, os indicadores que você vai levantar. Tá ok? Então, fizemos isso aqui, fizemos esse levantamento de velocidade versus tempo, e está tomando um gráfico. Aí o gráfico que saiu foi esse aqui, velocidade versus tempo. Aí o que esse gráfico mostrou para mim? Bom, primeiro, é um gráfico, a gente está trabalhando com 2 variáveis aqui, vai mostrar então uma função do primeiro grau, que é uma reta. E essa reta vai ter um ângulo, enfim, que deu isso aqui. Bom, já olhando para esse gráfico, eu já consigo identificar que ele é decrescente. Porque está começando maior e terminando menor dentro do eixo. Então já consigo entender isso. Maravilha. Então está acontecendo algo negativo. Conforme eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Faz sentido para você olhando para esse gráfico? Todo sentido, né? Aumentei a velocidade, teoricamente eu teria que reduzir o tempo. Se você fizer isso aí numa situação real, numa situação ideal em um laboratório, se você aumenta a velocidade de alguma coisa, você tem um espaço, a tendência que você reduza o tempo. Estou usando uma forma física simples, uma forma matemática. Então, ela faz sentido para mim. Aí eu já olhando para esse gráfico, já consigo verificar o seguinte: todos os pontos anotados, esses pontinhos aqui, são esses pontinhos daqui. As velocidades dentro do tempo, todas elas mapeadas. Por exemplo, 44 km por hora deu mais ou menos 23 minutos. Esse outro pontinho aqui, que é, sei lá, não está nem valendo, mas vamos supor que já 44, 45, 44, deu 30 e pouco. Eu vou mapeando todos os pontinhos aqui, todos os pontinhos, vai contando para mim. Primeiro, quanto mais próximo ele tiver aqui da reta, se ele não tiver igual esse aqui, ó, que são os gráficos de correlação, são os exemplos, são padrões para a gente poder entender, ao olhar o gráfico já conseguir interpretá-lo. Quando ele está totalmente disperso assim, a gente já consegue entender que não existe correlação nenhuma entre essas 2 variáveis, velocidade e tempo. Aí olhando para o meu gráfico, ele parece com esse gráfico daqui? Não. Então significa que ele tem alguma correlação. Porque não está disperso os meus, está próximo todos eles estão próximos da linha, aqui da minha reta. Então ele tem correlação. Esse aqui são os níveis de correlação. Bom, eles estão mais próximos do desenho desse aqui, por exemplo, que é uma correlação alta. Eles estão ao redor da linha reta, seguindo em direção a ela, não está sendo tudo disperso. Quando aparece um ponto muito fora da curva, é aquele que de repente aconteceu uma coisa esdrúxula, eu não consegui perceber logo. Porque, por exemplo, porque no dia desse que aconteceu um acidente, engarrafou, parou, levou 2 horas. Que não é uma coisa comum. Esse ponto vai estar aparecendo aqui para mim, por exemplo. Aí eu já vou olhar para ele. A pessoa que está analisando o gráfico não sabe que naquele dia aconteceu um acidente, não sabe por que isso aconteceu, só sabe que você chegou atrasado no trabalho, por exemplo. Só que ele vai poder olhar para um gráfico desse e vai olhar, poxa, nesse dia eu vou analisar lá, vou entrar lá na tua ficha, pô, chegou atrasado, tem alguma justificativa porque chegou atrasado nesse tempo todo? Eu vou olhar nos jornais naquele dia o que aconteceu, aconteceu um acidente, uma catástrofe, alguma coisa nesse sentido, eu vou entender por que aconteceu esse ponto fora da curva. Então o gráfico me dá todas essas informações. Então eu consigo gerir muito melhor o meu trabalho, ok? Essa é a ideia. Bom, então esse é o gráfico, tá ok? Aí você tem o tipo de correlação, se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é curva, se ela é parcial,
O histograma, que é aquele gráfico de barras, com a linha formando aí um sino. Normalmente essa representação do histograma não significa necessariamente que essa linha ela é assim. Normalmente ela é assim quando está dentro dos padrões sigmas, dentro dos padrões aceitáveis de média, de variância, quando está dentro dos limites aceitáveis de desvio padrão, ela vai se apresentar com esse formato. Quando não, vai aparecer uma linha esdrúxula, essas barras não vão estar dentro da média e não vai conseguir entender que aquele processo não está bom. Jogo de cara olhando para o gráfico, eu não vou nem analisar dado, eu já olhando para o desenho do meu gráfico, essa linha aqui está curva, a linha está fechada aqui, os gráficos estão todos depois da linha, eu já vou saber que tem problema. Mas aí eu preciso parar e analisar. Olhando para cá, eu já sei que é um gráfico normal, porque esse é o desenho de um histograma normal. O que ele mostra para mim? Ele mostra também, da mesma forma que o gráfico de dispersão, onde é que está distribuídas as minhas médias, que é fundamental. Quando eu trabalho com grande quantidade, dificilmente vou trabalhar com valores individuais, porque fica difícil. Então eu trabalho com as médias. Por exemplo, estou fazendo biscoito. Então fica muito difícil olhar biscoito por biscoito para saber no processo de qualidade no final. Eu não vou provar todos os biscoitos, por exemplo, saber que o biscoito é bom. Porque se eu provar todos os biscoitos, estraguei toda a minha linha de produção do biscoito. Então eu preciso pegar uma amostra, eu provo essa amostra, e aí dentro dessa amostra que eu peguei, de X números de biscoito, eu fiz essa prova, e aí eu vou ver quem estava bom, quem estava ruim, e aí eu traço isso aí dentro do meu histograma. Se estiver dentro dos padrões dessa média, por exemplo, que é uma média padrão, dentro dos limites que a gente chama de limite sigma, ok, a minha qualidade está boa. Agora, se a maior parte desses dados aqui estiverem fora dessa linha, se você perceber, existe aqui dois traços, duas linhas tracejadas, marcando o que a gente chama de limite superior e limite inferior. Normalmente o histograma mostra isso. Quem define isso? Quem define isso é a pessoa do controle de qualidade, que vai estatisticamente dizer se aquilo é viável ou não, ou o teu contratante. Então você fala assim, meu padrão de qualidade ele tem um limite superior de 1,1. Aí o cara fala, não serve para mim, porque eu quero de 1,01. Esse é o padrão de qualidade da minha empresa. Ok? Então você precisa, assim, se você falar que não consegue fazer com aquele padrão, ele não vai te contratar, vai te contratar uma outra empresa que consegue te dar o nível de padrão. Basicamente, quando a gente trabalha com um processo de qualidade, o que acontece é isso. Não é que uma empresa tenha ótima qualidade, a outra tenha qualidade ruim. Quando você faz, por exemplo, uma certificação de qualidade, uma certificação ISO ou alguma coisa parecida, o que vai se notar nisso aí é se você consegue fazer aquilo que você está dizendo que faz sempre. Então, se eu faço biscoito e a minha linha de produção, o nível de erro na fabricação é de um biscoito a cada 1 milhão de biscoitos, esse é o meu padrão de qualidade. Porque as minhas máquinas trabalham assim, o meu processo trabalha assim. Aí você que vai me contratar vai dizer, isso serve para mim? Se eu tiver dentro de 1 milhão, um biscoito ruim, serve para eu comprar outro biscoito? Se servir, eu te contrato. Se não servir, vou procurar uma outra empresa cujo padrão dela seja outro padrão. Então essa é a ideia. E aí, exatamente quando você está definindo esses processos para poder fazer a fabricação das coisas que quer fabricar, ou prestação de serviço, não importa o que seja, você vai delimitar o seu padrão, o limite superior e inferior, o limite superior e o limite inferior, e aí você vai começar a construir daquela forma. E aí a pessoa que vai te contratar vai falar, poxa, esse limite inferior superior é bom para mim, ou não é bom para mim, e aí ele vai te contratar ou não. O importante é, quando você define isso dentro de um padrão de qualidade, o que você está dizendo, na verdade, é que todos os seus processos, você vai fazer biscoito durante 30 anos, e o seu biscoito vai ter um biscoito errado a cada 1 milhão de biscoitos que você fabrica. Ou seja, se você fabricar 2 milhões de biscoitos por dia, você vai ter 2 biscoitos com problema. Se você fizer 10 milhões de biscoitos, você vai ter 10 biscoitinhos com problema. É isso que você está informando para o mercado. Ok? E aí, como é que você sabe isso? Quando você constrói
teste da amostra, vai aparecer um valor. Esse valor vai ter que estar dentro da sua linha superior e inferior. Se tiver entre a linha superior e inferior, significa que ela está dentro das médias aceitáveis, significa que você está dentro do padrão de qualidade que você definiu. E o histograma te mostra isso. Essa é a ideia. Fica claro para vocês? Da forma como eu estou explicando, está dando para entender? Está tranquilo? Então vamos lá. Tá ok? E aqui você tem os limites no gráficozinho, os limites sigma que eu falei para vocês. Quando você tem, por exemplo, aqui um nível sigma, um sigma, na verdade, quando você começa a trabalhar com padrão, com processo sigma na sua empresa, você não vai chegar a 6 sigma de uma hora para outra. Você vai passando por um processo de melhoria contínua até chegar aos níveis mais de excelência. Ok? Então, por exemplo, quando você tem um nível, um sigma, é lógico assim, uma indústria qualquer já não começa com um sigma. Já começa de 3 sigma para cima, porque isso já é um padrão da engenharia de qualidade, já é natural, já é normal. Mas o 6 sigma realmente é mais difícil de alcançar. E acima de 6 sigma, como o caso dos padrões de aviação, por exemplo, acima de 6 sigma, é cada vez mais difícil de você conseguir alcançar. Mas, por exemplo, se vocês terem uma ideia, quando é um sigma, você tem uma taxa de qualidade de 30% daquilo que você faz. Isso significa que se você fizer 1 milhão de biscoitos, 30% vai ter problema. Não vai ser só apenas um biscoito, vai ser 30% de 1 milhão. Ou seja, 300 mil biscoitos com problema. Tranquilo? Se você tem um padrão, um sigma. Isso significa uma taxa de erro de 69,10. Defeitos. Aqui, por exemplo, eu tenho 600 e poucos problemas por milhão. Tá ok? No 2 sigma, se você tem um padrão 2 sigma, 69,10 de taxa de acerto. Isso significa 30% de taxa de erro, que significa 300 problemas por milhão. Quando você chega no padrão 6 sigma, você tem 99,99966% de taxa de acerto e você tem 0,0000034% de taxa de erro. Isso significa 3,4 problemas por milhão. Aquela história do biscoito lá, eu provo dentro de 1 milhão, 3 biscoitos tem problema. Esse é o padrão 6 sigma. Tranquilo? Então essa é a ideia. E esse normalmente é o padrão, principalmente a indústria, é um padrão que a indústria corre atrás o tempo inteiro. Todas essas empresas que trabalham com isso provavelmente chegam muito próximo disso. O ISO não tem nada a ver com Six Sigma, tá? São dois procedimentos diferentes de trabalho de melhoria contínua. O ISO é uma certificação, o padrão Six Sigma é um padrão estatístico de verificação de erro. Mas normalmente quem está entrando numa certificação ISO, ele tenta chegar num padrão mais próximo do Six Sigma, porque você tem uma taxa de erro muito menor. Mesmo que ele não trabalhe com uma certificação Six Sigma, algo parecido, o que ele busca é isso, é ter o menos erro possível na hora da apresentação do seu produto final. Ok? Bom, fluxograma, como eu falei para vocês, já é algo conhecido. Ele tem esse desenho, um desenho muito simplesinho, tem esse um pouco mais complicado, tem fluxogramas extremamente complexos. Ele mostra através de diagramas, e cada diagrama ele tem uma função de input, função de decisão, função de saída, início e fim de processo. São vários desenhozinhos, vários fluxogramas, desenhos de fluxo, gráficos de fluxo, que vão dizendo exatamente para que serve. Por exemplo, o balão é uma decisão. Você sempre vai ter aqui uma pergunta onde você vai responder sim ou não. Se for sim, você vai seguir por um caminho. Se for não, você vai seguir por outro caminho. E aí você vai seguindo o caminho. Quando você chega, de repente, num retângulo desse, é uma entrada, por exemplo. Então você tem ali uma entrada, por exemplo, a lâmpada não funciona, é uma entrada. Uma entrada de um problema, a lâmpada não funciona. Pô, beleza, a lâmpada não funciona, e aí? E aí eu faço pergunta, a lâmpada está plugada, ou seja, é tipo assim, o computador parou de funcionar. Aí você faz a pergunta, o computador parou de funcionar, aí você vai fazer a pergunta, o computador está ligado na energia? A primeira pergunta que você faz. Aí sim, opa, continua. Não. Aí você pluga, você liga para tomar. Aí você vai fazer uma nova pergunta, depois de plugado na tomada. Ele ligou? Ligou, então tá bom, não tem problema. Ok? E aí você vai seguindo isso de uma forma
problema. E até de desenhar um fluxo de trabalho daquilo que você está executando. Então, o fluxograma serve para isso. Vai seguindo o fluxo, vai desenhando, até chegar ao fim daquilo que você deseja executar. Ok? A carta de controle, como eu tinha mostrado para vocês, eu tinha falado do gráfico que parece também os pontinhos, limite superior, limite inferior, e você estatisticamente vai mostrando ali dentro da média, aquele que sai do eixo, você já sabe que ele tem um problema. E aí ele vai mapeando. Cada coisa que acontece é um pontinho que acontece aqui. Aqui eu fiz um biscoito, 2 biscoitos, 3 biscoitos, 4 biscoitos, 6 biscoitos, e pum, deu um problema no biscoito. O biscoito saiu quebrado, o biscoito saiu salgado, sei lá. Deu um problema no biscoito. Mas voltou, continuou fazendo biscoito, terminou. Aí eu olhei para esse gráfico aqui, está dentro do limite aceitável. Nota aqui que eu posso trabalhar com zonas de limites inferiores e superiores, e eu posso trabalhar dentro dessa zona. Está dentro da zona? Tá. Limite superior e limite inferior. Opa! Então tá legal. Quem? Esses aqui. Se o biscoito é bom, então, aqui teve um problema. Eu tenho um problema no processo todo? Não, eu tive um problema nesse ponto. Mas vamos supor que aqui eu estivesse olhando, e em vez de pontos azuis, todos os pontos fossem vermelhos. Um monte de pontos. Opa, aí isso vai me chamar a atenção. Porque dentro de um processo inteiro, eu tenho mais pontos a serem observados do que pontos normais. Aí eu vou analisar isso aqui. Isso aqui é típico de análise? Não, porque isso provavelmente vai estar dentro daquela minha taxa de erro que a gente tinha visto lá no Six Sigma. Mas, se eu tiver muitas taxas de erro, aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar cada ponto desse aí, porque eu vou ver se tem o tempo, o dia, por exemplo, é tempo. Quanto tempo levou? Levou tanto tempo para fazer o biscoito. Pode ser biscoito bom ou um biscoito ruim. Mas vai aparecer aqui, por exemplo, dia. Nesse dia, que é o dia 9, o dia 10, sei lá, próximo aqui, aconteceu esse problema aqui. Então, eu posso chegar lá no dia 10 e perguntar para o operador, por exemplo, o que aconteceu nesse dia 10? A máquina parou para manutenção? A máquina deu um problema na hora que estava fazendo esse biscoito, ela deu algum problema, travou, esse biscoito deu ruim, acabou o material, enfim, não sei. Vai ser a pergunta para o operador, a pessoa que estava ali no dia a dia, ele provavelmente, quando isso aconteceu, se deu realmente algum problema, isso vai estar relatado numa ficha de ocorrência. As máquinas mais modernas, logicamente, você não vai precisar ter um operador ali anotando, ela já vai através dos sensores mapeando o que aconteceu, elas já estão com um relatório eletrônico sobre essas coisas. Então, assim, a gente está falando de coisas mais manuais que você pode fazer no seu dia a dia, você precisa fazer o mapeamento, mas se você tem máquinas mais modernas, os sensores vão mapeando essas coisas e vão te dando essas informações através de relatório. Vai saber exatamente o que aconteceu. Se for uma parada para setar, o que é uma parada para setar? Principalmente isso acontece na indústria. As máquinas às vezes fazem mais de uma operação. Elas fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tipo assim, vamos supor que esse biscoito ele é redondinho, mas depois ele tem que virar e ter uma carinha. Mas para ele fazer a carinha, tem que ir lá e reconfigurar esse equipamento para ele fazer a carinha no desenho. Na hora que o cara foi fazer essa configuração, meu pau parou para fazer a configuração, na hora que parou, ela não voltou. Enfim, você está bem isso, o cara para para fazer alguma coisa naquela máquina. Foi parada para manutenção. Então essas coisas todas vão estar relatadas. A máquina, quando ela faz esse tipo de paradas, a máquina mais moderna, ela vai te dar, através de relatórios, essas informações. Você vai analisar o que aconteceu e vai verificar se é preciso você fazer uma intervenção naquilo, no processo, na máquina, seja lá o que for, ou não, simplesmente foi algo que aconteceu porque está dentro das taxas aceitáveis. Então isso aqui estatística traz para mim as vantagens de poder resolver problemas, ok? Essa é a ideia então da carta de controle. E para fechar aqui, o diagrama de Chicago, que é o diagrama de causa e efeito, para verificar uma causa problema. E aí nota que eu falei para vocês que ele parece uma espinha de peixe, essa é a ideia, né? Tem um backbone aqui, uma espinha dorsal, e aqui tem saída das espinhazinhas. O diagrama mais comum é o de 6M. 6M porque é 6M de máquina, de materiais, mão de obra, mas tem outros. A indústria foi desenvolvendo algumas formas de utilizar o diagrama de Chicago para o seu benefício. Então você vai encontrar diagrama de 6R, 4S, 4M, 3M, enfim, diagrama para a indústria, diagrama
programa para serviço, e cada um vai colocar dentro dessa caixinha o que achar melhor. Você também pode fazer aquilo que você achar melhor. Se tem um problema, por exemplo, com o seu filho, coloca aqui qual tipo de problema tem com o seu filho e traz aqui nas caixinhas, com 3 caixinhas, com 5 caixinhas, com 10 caixinhas, aquilo que você acha que pode ser um problema com o seu filho. E aí você, em algum momento, vai conseguir chegar a uma causa raiz daquilo. Você vai fazer 3 perguntas. Ok? Essa é a ideia. Então, por exemplo, esse aqui você tem, né, que é a espinha de peixe do tipo 6M. Método, matéria-prima, mão de obra, máquinas de medição e ambiente. Está aqui. Aí você vai listar de máquinas. Por exemplo, aqui, falta de manutenção de máquina pode ser um problema. Escreva ali. Paradas excessivas. Posso colocar aqui. Então você vai marcar aqui. Tempo de setup, um programa com máquina. Posso colocar aqui. Enfim. Aí você define aqui. Mesma coisa, materiais, especifica. Você vai colocando nas especificações das espinhas, você vai colocando os problemas efetivamente relativos àquela classe. Então a classe aqui é materiais, você vai colocar só coisas sobre materiais. Aqui é mão de obra, são as pessoas que trabalham naquele processo. Você vai listar só coisas relativas à pessoa. O que pode ter acontecido? A pessoa faltou, a pessoa ficou doente, a pessoa não fez, a pessoa não sabia fazer, enfim. Você lista tudo aqui. No final, você vai sentar e verificar quais dessas aqui fazem sentido para o teu problema. Aí, aqueles que não fazem sentido, você já risca. Faz um X, esse não faz sentido, esse não faz sentido. Aí só vão sobrar aqueles que fazem sentido. Você vai chegar num ponto que você pode ter um problema foi só de mão de obra, que você marcou X em todos eles, retirou. Então, o problema são pessoas, você vai ter que treinar pessoas, precisa mandar embora, substituir, enfim, não importa. Mas pode acontecer. Se mais um problema por causa daquilo. Pode ser pessoas e pode ser equipamento. O equipamento não está adequado àquela atividade. E a pessoa que está fazendo aquilo ali não relatou, não soube fazer aquilo com aquela máquina e ficou por isso mesmo. Então tem um problema de pessoa, porque ela tinha que ser obrigada com o processo que ela faz, saber utilizar aquele equipamento, saber se esse equipamento serviu ou não para aquela atividade que ela executa. Se ela não fez, tem um problema de pessoa. E se a máquina não executa, tem um problema de máquina. Ok? Essa é a ideia. Então, isso aí, diagrama de peixe. Para fechar, como é que a gente. Para que serve? Diagrama de peixe tem vários modelos. Como eu falei para você, tem o 6M, 8S, 4S, enfim. Cada um vai ter de acordo com a sua vontade, com a sua necessidade, para montar o seu padrão de espinha de peixe. E serve para quê? Identificar o problema, principais fatores envolvidos, possíveis causas e analisar propriamente dito as causas de efeito a partir do diagrama. Essa é a ideia. Uma ferramenta muito utilizada, tanto para serviço quanto para a indústria, quanto para o comércio. É uma ferramenta bastante utilizada para a gente descobrir algum problema de causa raiz. Ok? Bom, a folha de verificação, eu sei que você folha, a ficha que você usa, mas tem a folha de verificação ainda. Como eu falei para vocês, uma planilha de checklist, onde você vai colocar aqui, por exemplo, o local onde você está coletando aquilo, você sabe exatamente da onde é aquela folha de verificação, datas, onde você está fazendo no produto, no serviço, ou na máquina, não importa. Por exemplo, tem loja inspecionada, quem foi a pessoa que fez, e o que eu quero efetivamente mapear. E aí, aqui nesse caso, essa folha de verificação tem defeitos, deformação, trinca, risco, peça, enfim, peça torta, peça quebrada, outros tipos de defeitos. Isso foi o que eu, nessa lista, eu vou fazer esse tipo de verificação. Eu coloco o tipo de recorrência e quantas vezes ela aconteceu. Então, por exemplo, deformação da base. E foi bacana aqui, nesse dia aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, aconteceu 8 vezes esse problema. Nesse mesmo dia, esse dia aqui, de 30, aconteceu isso, aconteceu 13. Então, no final do dia, quando termina todo o processo, eu tenho lá um relatório dizendo que esse meu processo aqui, que foi o quê? Inspeção desse produto específico aqui, X, eu tive alguns defeitos, que aí não tem um total geral de defeitos, tem um total por defeito, mas quando depende do total geral por defeito, na verdade eu peguei só um pedacinho também dessa ficha de verificação só para colocar aqui, não peguei a ficha inteira, não cheguei gravando. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho que deformação da base, foram 8 deformações nesse produto, ou seja,
todos os produtos que eu produzi, 8 defeitos de base. Eu tive 13 clínicas na tampa. Então, esses são os erros que foram acontecendo. Ok? Essa folha de verificação, ela pode servir de base para mim, que sou uma coleta de dados. Ela pode ser base para a carta de controle, ela pode ser base para o diagrama de escala, para saber por que está dando esse problema. Ela pode ser base para mim para o diagrama de inspeção, ela pode ser para o diagrama de parede. Isso aqui é uma ficha, é uma folha de verificação, ela já pode ser também uma ficha de coleta de dados para que eu possa embasar os problemas que estão acontecendo estatisticamente. Porque eu vou pegar esses valores aqui dentro de um período, não basta ser só de um dia, preciso verificar dentro de um período se essas coisas são recorrentes, e aí estatisticamente eu vou colocar todas dentro daquelas ferramentas, todos aqueles gráficos, e vou começar a analisar para ver se isso aqui é recorrente mesmo, dentro de um mês, se isso aí é aceitável, se não é, enfim. Aí eu consigo ter as informações que eu quero para tomar uma decisão a respeito desse produto aqui. Uma das principais coisas que acontecem na coleta de dados, principalmente quando ela é manual, é a displicência da pessoa que está fazendo a anotação. Porque, por exemplo, aí por isso que a gente precisa de uma base de dados muito grande. Porque, por exemplo, quem garante que essa pessoa que marcou 8 aqui, realmente ela estava atenta em todo o processo e realmente só foram 8 defeitos que ela achou, e não foram 10. Ou de repente ela achou que era um defeito que marcou que era mais defeito do que efetivamente tinha. Então, o que acontece aqui? Quando a gente faz um tipo de ficha, normalmente a gente coloca essa mesma pessoa fazendo uma quantidade de medições, depois a gente pega outra pessoa em outro período, ou até no mesmo período, também fazendo o mesmo tipo de verificação, 2 ou 3 pessoas fazendo o mesmo tipo de verificação no mesmo produto, no mesmo dia, e eu verifico as discrepâncias entre um e outro, enfim, a gente costuma colocar aí as seguranças e insegurança para poder garantir a fidelidade do dado máximo que a gente puder, porque a gente sabe que pessoas são falhas, principalmente quando vocês estão observando um processo, que muitas vezes é um processo acelerado a olho nu. Então fica muito mais difícil, a gente precisa tomar esse cuidado. Normalmente, falando em máquinas mais modernas, se isso acontece, a própria máquina já aponta para você o erro e já define através de relatórios eletrônicos, já manda para mim os defeitos aí, mais fácil você trabalhar isso aí, tá legal? Aqui eu trouxe um outro exemplo de como poderia ser reclamações de cliente, por atraso, por reclamagem, por atendimento, por sujeira, por risco, por quebra, enfim, pode ser para qualquer coisa, pode ser para serviço, pode ser para produto, pode ser para equipamento, para construção, para criação, enfim, não importa. Você pode usar a verificação para qualquer coisa na sua vida. Ok? Bom, aqui está um exemplo delas. Todas elas mapeadas aqui. Normalmente, como é que começa? Começa pela coleta de dados. Aí você vai traçando o diagrama de parede, a carta de controle, por acaso aqui, está toda vermelhinha lá. Um exemplo que eu trouxe para vocês verem. Traço o histograma. Ok? Então, está vendo aqui, ó, limite superior e limite inferior, bem próximo. Ó, tudo isso aqui está fora do limite. Então, é um problema, é um errozinho. Então, é isso que a gente faz. Traça os gráficos, analisa baseado nos dados que você tem, e você vai tomar as decisões naqueles elementos que você mapeou. No caso aqui, a gente está trabalhando com 4 fases, que é a principal. Primeira fase, desenvolvimento das guias, depois a checagem na origem, movimentação, depois a checagem no destino. Então tem 4 coletas aqui, e essas coletas geraram para mim esses gráficos. E aí eu sento para fazer as análises necessárias com as pessoas responsáveis dos processos, se tiver engenheiro envolvido, que são engenheiros que desenvolvem o processo, para a gente conversar, e aí as coisas vão saindo no bate-papo, e aí criando estratégias para você poder criar, melhorando esse processo, redesenhar esse processo de uma forma melhor do que ele tinha sido desenhado anteriormente, e aí você traçar limites de inferior e superior de checagem que atendam à necessidade que você deseja para fazer a melhoria daquele processo. E aí você fala assim, você vai acertar de primeira? Não, por isso que o processo de melhoria é contínua. Você não vai fazer algum teste ou criar um limite superior e inferior de controle, ou querer que na primeira estratégia que
você aplique no processo, que aquilo já vai dar um resultado final super agradável, 100% de melhora. Raramente isso pode acontecer, lógico, tudo pode acontecer, mas normalmente, quando você se desdobra muito, planeja muito, utiliza a melhor estatística que você vai conseguir, você consegue numa primeira mudança 30% de melhoria. Isso é muito natural. Aí você vai se frustrar, poxa, eu queria acabar lá no lugar 100% de lucro, isso aqui dificilmente vai acontecer. A melhoria é contínua, a ideia é que você melhore 1% a cada dia. Então são processos que não acabam nunca. Você faz o primeiro, checa, tenta, coleta dados de novo, analisa, faz, monta uma nova estratégia, planeja, aplica. Aí aplicou, tem que coletar os dados novamente, analisar, verificar, comparar com o anterior, ver o que foi bom, o que foi ruim, aplicar de novo, coleta dados novamente, enfim. É um trabalho, principalmente do engenheiro de produção, a vida inteira, para poder chegar ao máximo possível do melhor trabalho que ele possa oferecer, oferecendo o melhor serviço, oferecendo o melhor produto, enfim. É isso aí, tá legal? E aí, quais são as vantagens da folha? Padronizar o que deve ser medido, para você não medir uma hora medir uma coisa, no outro dia medir outra, na outra semana medir uma coisa diferente. Não, aqui vai estar os mecanismos que você precisa medir efetivamente. Aumentar a confiabilidade dos dados, porque você tem os dados confiáveis, porque você vai ter exatamente o que você precisa medir, para medir duas coisas diferentes, e aí segue aquela máxima que eu falei para você, de botar pessoas diferentes, fazendo medições, coletando novos dados, enfim. Serve para identificar as causas do problema também, porque aí descobrir os defeitos, onde era, quantos era. Melhorar a qualidade, que esse é o ponto principal. A ideia não é se coletar por coletar só para saber que deu problema ou não. É coletar para você montar estratégias para que você possa melhorar e fazer de uma forma diferenciada. Reduzir custos? Com certeza, ponto fundamental, porque você melhora a qualidade. Eu consigo fazer melhor, tenho menos retrabalho, tenho menos perda, enfim, você consegue reduzir custos. Eliminar o retrabalho, acabei de falar, e evitar as informações descentralizadas, porque aí fica tudo centralizado, uma ficha padrão, uma ficha de dados, principalmente no local de que todo mundo possa ter acesso, porque o dia que você não tiver, uma pessoa vai fazer uma medição, não precisa você estar lá para dizer o que fazer, já vai estar tudo escrito, definido ali o que precisa ser feito. Ok? É isso aí. Bom, e aí? Finalizamos esse nosso bate-papo, que são alguns materiais que foram utilizados para poder desenvolver essa palestra para vocês. O material fica disponível para vocês depois darem uma olhada lá na nossa nuvem, para poder aprofundar um pouco melhor sobre essas ferramentas. Lembrando que essas coisas relativas à qualidade, a maioria do que a gente tem vem lá das metodologias japonesas. Então, a maioria dos livros que vocês vão ver falando sobre isso, existem livros americanos, existem livros de vários lugares, mas a gente vai encontrar muitos livros lá do sistema teórico de produção que traz ali muitas ferramentas dessas aí para a gente poder se aprofundar no que diz respeito à melhoria contínua, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vai? Aqui? Nada? Aí? Não? Tranquilo então? Então vamos fechar. Por hoje é só. Agradecer e até a próxima semana.